Tudo bem? Estamos aqui reunidos mais uma vez, irmãos e irmãs, para mais uma apresentação da Bíblia Ilustrada, Novo Testamento. Eu estou apresentando para vocês esse volume aqui, ó. A Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo, que é o último volume da Bíblia Ilustrada, que vai contar como foi o final da história da vida de Jesus, né? Então, e hoje é a página 5. Página 5. E tem o título assim: O Sinédrio julga Jesus e o condena à morte. Aqui vemos aqui o sumo sacerdote, né? Sentado na cadeira presidencial, né? Reunido com todas as lideranças de Israel e julgando Jesus, né? E o evangelho que conta esse fato, eu vou ler de Marcos, capítulo 14, versículos 53 a 65, né? Tá aqui. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 53 a 65. Que tem o título assim, na Bíblia Pastoral: Jesus é o juiz. Você está gostando do vídeo? Que bom! Só peço, por favor, não esquece do joinha e de se inscrever no nosso canal caso você não é inscrito, tá bom? Conto com você para poder o YouTube valorizar esse bonito canal na internet, tá? Muito obrigado! Jesus é o juiz. Então eles levaram Jesus à casa do sumo sacerdote. E se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os doutores da lei. Pedro seguiu Jesus de longe e entrou no pátio da casa do sumo sacerdote. Sentou-se junto com os guardas e se esquentava junto ao fogo. Ora, os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam contra Jesus algum testemunho, a fim de o condenar à morte. E nada encontraram, porque muitos testemunhos falsamente contra Jesus, mas os testemunhos deles não estavam de acordo. Alguns se levantaram e testemunharam falsamente contra Jesus, dizendo: Nós ouvimos dizer: Vou destruir esse templo feito por homens, e em 3 dias construirei outro, que não será feito pelos homens. Mas nem mesmo assim o testemunho deles estava de acordo. Então o sumo sacerdote levantou-se, no meio de todos, interrogou a Jesus: Nada tens a responder aos que testemunham contra ti? Mas Jesus continuou calado e nada respondeu. O sumo sacerdote o interrogou de novo: Tu és o Messias, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: Que necessidade temos ainda de testemunhar? Vocês ouviram a blasfêmia. O que parece a vocês? Então todos eles decretaram que Jesus era réu de morte. Então alguns começaram a cuspir em Jesus,
cobriram o rosto e os bofeteavam, dizendo: faze uma profecia. E os guardas lhes davam bofetadas. Né? Então, e aí o que diz o magistério da igreja sobre esse momento do julgamento de Jesus, onde o sinédrio condena Jesus à morte? Para as autoridades, Jesus é o réu, e elas já tinham decretado a morte dele. Agora montam um processo teatral e falso para justificar tal decreto. Jesus não se defende porque as acusações realmente não o culpam de nada. No projeto de Deus, as coisas se invertem. Este homem, condenado por uma sociedade injusta, é o Messias, o Filho de Deus, que inaugura a sociedade justa do reino de Deus. Por isso, de réu, ele passa a ser juiz, né? Que condena o sistema causador de sua morte. As duas forças que se chocam, são inconciliáveis, e o rompimento é inevitável, rasgar as vestes. Aí tem uma referência lá no profeta Daniel, do livro do Antigo Testamento, que vai falar do Filho do Homem. Quando Jesus disse, eu sou o Filho do Homem, ele quis dizer isso aqui, olha, profeta Daniel, capítulo 7, versículo 13. Mas eu vou ler o 14 também. Em imagens noturnas tive esta visão. Entre as nuvens do céu vinha alguém como um filho de homem. Chegou até perto do ancião e foi levado à sua presença. Foi dado poder, glória e reino, e todos os povos, nações e línguas o serviam. O seu poder é um poder eterno, que nunca lhe será tirado, e o reino é tal que jamais será destruído. Tá vendo? E a Bíblia Pastoral, referente a esse trechinho aqui, desse capítulo 7, né? Esse versículo que entra, essa promessa, vai dizer assim: o Novo Testamento vê Jesus, um instaurador do reino de Deus, como este mistério, esse misterioso Filho de homem que vem do céu. Então, aquele que Daniel viu em imagens noturnas, em sonho, ele viu um filho do homem, um filho de homem, chegando próximo de um ancião de muitos, um ancião. Esse ancião é Deus Pai. E esse filho do homem é o Filho de Deus, é o Messias das Escrituras. Então, quando Jesus ele fala, ele se declara ser esse Filho do homem, aí eles ficaram espantados com isso, né? Ele se declarou ser o Filho de Deus, o Messias, e isso foi o motivo da condenação dele. Vamos ver como é que ficou lá na Bíblia Ilustrada? Na página 5. O Sinédrio julga Jesus e o condena à morte. Né? Aqui o sumo sacerdote sentado e os doutores da lei, os anciãos, né? Todo mundo julgando Jesus.
Depois de ter sido traído por Judas Iscariotes, Jesus foi preso e levado ao Sinédrio, onde foi julgado e condenado à morte. O motivo? Por afirmar ser o Messias, o Filho de Deus, que para eles era uma blasfêmia. O Sinédrio era o conselho onde se reuniam as autoridades e lideranças de Israel e o sumo sacerdote do templo. Eles fazem um julgamento falso e injusto. Jesus é o Messias, o Filho do homem, de Daniel, capítulo 7, versículo 13. E é ele o verdadeiro juiz que condena o sistema acusador de sua morte. Né? Então, irmãos e irmãs, quando eles estavam pensando que estavam condenando Jesus, na verdade, Jesus estava condenando aquele sistema injusto, né? Que não condenou só Jesus injustamente, não. Condenou muita gente também, né? Então, Jesus condena toda a maldade que existe no mundo, condena toda a injustiça que acontece na sociedade. Jesus reprova, sim. E Ele é o Filho de Deus, Ele é o Messias. Portanto, irmãos e irmãs, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, né? Não sejamos como esses doutores da lei, fariseus hipócritas, que ficam inventando mentira para condenar injustamente as pessoas, né? Não devemos ser assim, né? Devemos viver na retidão, do jeito que Deus quer. Amém? Que o Espírito Santo nos ilumine e nos fortaleça a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.